Primeiramente, boa noite. Queria saudar todos com a paz do Senhor. Hoje vamos estar fazendo um estudo sobre o livro de Marcos, só que mais especificamente sobre o autor do livro, o Marcos. Vamos estar contando um pouco sobre a vida dele, curiosidades sobre a vida dele, fatos históricos que ocorreram com ele. E porque a gente muito lê o livro de Marcos, mas a gente não conhece muito bem sobre o autor, nem o contexto histórico no qual o livro foi escrito. Então eu acho interessante trazer isso aqui para a igreja e para o canal da igreja. Já peço para você que está assistindo, deixe seu like e se gostou, se inscreva no canal da igreja para mais vídeos como esse. Vamos estar orando para começar nosso estudo de hoje. Santíssimo Deus, Senhor Pai, glorificamos o seu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Que o Senhor me ilumine no que eu estou falando, Senhor. E que a mensagem daqui possa passar para o coração de cada um que está assistindo, Senhor. Se tiver alguém específico que o Senhor toque no coração dessa pessoa, Senhor, que o Senhor venha trazer mudança, Senhor, que o Senhor venha trazer renovação para essa pessoa. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo Marcos 1, versículo 1, só para dar uma introdução no nosso estudo de hoje. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Marcos é um evangelho escrito por Marcos, mas inspirado por Deus. Vamos começar falando sobre o nome de Marcos. Seu nome não é citado no seu livro. O livro de Marcos em nenhum momento vai citar o nome dele. Até porque eu acho que isso aí é uma característica que foi escrito por ele mesmo, não acho que ele citaria o próprio nome, né? Mas enfim, Marcos é citado primeiramente em Atos dos Apóstolos. O nome Marcos é derivado do latim. Seu nome hebraico é João. Por que ele adotou mais o Marcos do que o João? Porque os judeus daquela época preferiam adotar muito mais o nome latino do que o nome hebraico. Na realidade, o nome de Marcos seria João Marcos. No caso, a gente se refere ao Marcos que escreveu o livro de Marcos. Show. Vamos falar um pouco agora sobre quem é Marcos. Marcos era um judeu, primo de Barnabé. Em Colossenses 4, de 10 a 11, vai citar um pouco sobre isso. Vamos ler uma lida lá que vai ser interessante para a gente entrar no nosso estudo. Colossenses 4, de 10 a 11. Saudai-vos, Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, ele tendo sido o meu lenitivo. Quem escreveu isso foi Paulo. Marcos era um companheiro de viagem de Paulo. A mãe de Marcos chamava Maria. E como podemos ver em Atos 12, 2, Marcos não tem pai, ou pelo menos ele não é citado, o que nos leva a crer que a mãe dele seja viúva, pelo menos no ponto que a história cita de Atos. E a família dele não era uma família totalmente crua, né? Eles tinham uma certa condição de vida. Vamos ler Atos 12, 2. 12, desculpa, não é 12:2. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Aqui ele cita, tá vendo? O nome dele é João Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ou seja, a casa de Marcos era grande o suficiente para compor muitas pessoas que eles estavam congregando e orando. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rose ver quem era. A casa da mãe de Marcos era grande o suficiente para comportar um culto, entendeu? Comportar pessoas que estavam orando, estavam louvando, e também existiam criados na casa. O que isso nos leva a crer que a mãe de Marcos, a família de Marcos, não era uma família totalmente pobre, era uma família que tinha uma certa condição de vida. Marcos acompanhou Paulo, como eu havia citado, em suas viagens. Na primeira viagem de Paulo, saiu Paulo e Barnabé para a sua viagem. Paulo, Marcos e Barnabé, desculpa. A primeira viagem, porém, quando chegou em Pérsia, na Ásia Menor,
foi o fim da jornada. Porque Marcos ainda era novo, entendeu? Na minha visão ali, ele não tinha a maturidade, né, para seguir Paulo em suas jornadas, então ele preferiu voltar para casa. E ele voltando para casa, Paulo considerou ele um desertor da caminhada dele, né, das viagens, ele considerou um desertor, Marcos. E Marcos, futuramente, na segunda viagem de Paulo, tenta acompanhar Paulo de novo. Só que Paulo recusa o pedido de Marcos para acompanhar, porque na visão de Paulo, Marcos era um diretor, entendeu? Da luta do Evangelho. E por conta disso, Barnabé entrou em desavença, porque Barnabé não abria mão de Marcos. E foi nesse ponto que Barnabé e Paulo se separaram, porque eles entraram em desavença em relação a Marcos, se levar Marcos à sua viagem ou não. Agora vamos falar sobre... observação. Barnabé levou Marcos consigo em sua viagem e foi para um lado, e Paulo foi para o outro. Não se tem muitos relatos sobre o período da viagem de Barnabé e Paulo. Porém, nos leva a crer que esse período, Marcos teve uma grande relevância, porque o próprio Paulo reconheceu Marcos futuramente. Paulo, além de ter reconhecido Marcos, recomendou o próprio para a igreja de Colosso. Neste momento que a gente leu em Colossenses, Marcos poderia não estar junto no mesmo recinto que Paulo, mas o texto nos leva a crer que ele estava pelo menos próximo de Paulo quando aquilo foi escrito, na interpretação do texto, né? Já na segunda prisão de Paulo, o próprio Paulo pediu que Marcos fosse até Roma, pois ele era importante para o Evangelho, mostrando assim o valor e a evolução que Marcos teve durante a viagem com Barnabé. E mais na frente, Pedro, um outro apóstolo, vai estar se referindo a Marcos como filho. Vamos ler em 1 Pedro 5,13. Pedro. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleito, vos saúdo, como igualmente meu filho Marcos. Nessa parte desse texto, a gente vê muitas referências. A Babilônia que a gente vê aqui, não é a Babilônia que a gente vê no Velho Testamento. A Babilônia que Pedro se refere aqui é Roma. Porque ele se referia a Roma como Babilônia, porque é por causa da maldade que acontecia com os cristãos lá dentro. Entendeu? Ele fazia uma associação. E quando ele se refere a Marcos como filho, Marcos não era filho de Pedro, você pode deixar claro. Mas ele se refere como filho, mostrando o valor que Marcos teve com os apóstolos, a relação que ele tem com os apóstolos, a importância que ele tem para os apóstolos. E também nos leva a crer que o Evangelho de Marcos foi escrito neste momento que Marcos estava com Pedro, porque a fonte histórica para o Evangelho de Marcos foi Pedro. Agora vamos levantar especulações que falam sobre Marcos. Existem estudiosos que levantam especulações sobre Marcos, algumas são certas, mas não, vamos discutir um pouco sobre elas, né? Existem estudiosos que afirmam que Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria. Essa é uma teoria bem complicada porque não tem fundamento, não tem provas, não tem, escritos que dizem que Marcos pode ter fundado a igreja de Alexandria. Na real, nem sei onde o autor dessa teoria se baseou. Outros autores também dizem que Marcos era o jovem do cobertor na cabeça quando Jesus foi preso. O que quando os guardas chegaram, saiu correndo, deixou o cobertor para trás, o lençol para trás. Isso a gente vê em Marcos 14, 51, 52. Vamos dar uma lida. Marcos 14. E seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Essa teoria tem um pouco mais de embasamento porque está escrito no próprio livro de Marcos. O livro de Marcos é tudo aquilo que ele ouviu de Pedro e tudo aquilo que ele viveu, certo? Então, pode ter alguma importância isso? Talvez, porque isso pode ser verdade, né? Agora, uma terceira teoria que me chamou muita atenção foi a seguinte, que Marcos era um homem que carregava o cântaro de água, Marcos ou seu pai, só para deixar claro, nos preparativos para a Páscoa. E essa teoria é muito interessante, porque se isso for verdade,
se realmente foi Marcos ou seu pai que estava ali carregando um cântaro de água em preparação para a Páscoa, tudo nos leva a crer que a ceia foi feita na casa de Maria, sua mãe. Porque além de ser uma casa grande, que comportava muita gente, era uma casa que já tinha que futuramente teve um histórico de abrigar os cristãos na sua casa, né? E o autor William Hendricks dá uma ideia geral do que é Marcos pra gente. Ele diz que Marcos não foi um grande líder, ou um notável construtor, mas sim um seguidor e um ajudador. Ele não era alguém sem defeitos, mas alguém que lutou contra as suas fraquezas e venceu. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para sermos servos. Independente de nossas fraquezas, nossas dificuldades, a gente tem que dar nosso melhor para Deus, porque nós somos servos. Entendeu? Não é um título, um cargo que vai definir que é o que nossa importância do Evangelho, mas sim o quanto a gente serve a Deus. Nós somos ajudadores na grande obra de Cristo, aguardando pela volta do Criador. Espero que tenham gostado do estudo de hoje e tenham aprendido um pouco mais sobre Marcos, um pouco mais de a fundo, né, do autor do livro de Marcos. Uma boa noite, gente.